Então, vamos começar? Então, boa tarde a todos, a todas que estão aqui presentes conosco. É maravilha ter vocês aqui com a gente, viu? Todos os agricultores, nossas lideranças, nossas convidadas, os nossos diretores aí dos sindicatos dos trabalhadores rurais, filiados à FATRES. Para quem não me conhece, meu nome é Tainã, eu sou técnica em agropecuária da Fundação de Apoio à Agricultura Familiar do Semiárido da Bahia, a FATRES, e estou atuando no projeto Bahia Produtiva, acompanhando aí os empreendimentos, associações e cooperativas. Então, na tarde de hoje, a gente vai dialogar sobre empoderamento feminino, O empoderamento feminino que está ligado aí uma consciência coletiva por parte das mulheres, E nessa tarde a gente vai trazer essa temática através das nossas convidadas que já estão aqui na nossa sala. Então, nós temos aqui na nossa sala a convidada Neia Bastos, que é historiadora, mestra em estudos sobre a mulher, está aí na vivência, sempre defendendo aí os direitos das mulheres. Teremos também a participação de Joilma Rios, que é uma mulher muito guerreira, daqui de Vaza da Roça, mestra em planejamento territorial, vai trazer também aí colocações importantes para a gente nessa tarde, principalmente em relação às políticas públicas, voltadas para o público feminino, para as mulheres. E também teremos a participação de Lorena Fernandes, Lorena, que é assessora pedagógica da FATRES e também é aí uma assistente social. Então, são essas três mulheres, mulheres de fibra, como a gente diz aqui no território, mulheres que vão aflorear a nossa tarde, trazer as lembranças, o que é importante, nós termos prioridades, quando a gente fala em empoderamento feminino. E a gente aqui na FATRES só se sente contemplado e acaba agradecendo a todos e todas que estão aqui presentes. Passo a palavra para Cleiton e logo em seguida as três participantes, as três convidadas, cada uma vai ter um momentozinho para falar quem são, para a gente conhecer um pouco mais elas. Ok, Thay, ok. Uma boa tarde a todos e todas, Para mim é um prazer enorme estar participando, dessa tarde, desse bate-papo sobre empoderamento feminino. Muitas pessoas, quando ouvem falar em empoderamento feminino, pensam que esse espaço de diálogo é só para mulheres. Não, esse espaço também de diálogo, de empoderamento feminino, são para os homens. São para os homens também se sensibilizarem, e verem que a mulher, claro, tem um papel importante dentro da sociedade, um papel importante na família. A mulher é a base da família. Então, para mim, eu fico lisonjeado em estar participando desse bate-papo, Filho de professora, minha mãe é professora na minha comunidade, professora Dalva, e eu me sinto muito orgulhoso em estar tendo o privilégio de ter presente aí três, vou chamar assim, figuras ilustres da área de educação, da área de empoderamento feminino, que vai trazer um pouco de conhecimento para a gente, para a nossa sala aí de reunião. Hoje a gente já tem aqui mais de 25 pessoas participando, que tem interesse em estar ouvindo, em estar contribuindo para a evolução da sociedade, digamos assim, Porque quando a sociedade abraça a causa e entende a importância que a mulher tem para a sociedade, é uma evolução. Então,
Do mais, eu quero agradecer a presença de todos que estão aí na sala participando conosco e desejar uma boa atividade aí para a gente, que a gente possa sair dessa atividade com mais conhecimento na área técnica e também na área, digamos assim, com respeito, né, à mulher. Então, uma boa tarde, boa atividade, estarei à disposição. Essa é uma forma também da gente se aproximar mais. A gente está vivenciando esse momento difícil aí de pandemia, então é um momento da gente refletir um pouco, trazer um pouco dessa discussão de empoderamento feminino e também trazer uma reflexão para nós como sociedade, para a gente estar crescendo cada dia mais e se aproximando, que a gente não pode se distanciar. Beleza? Muito prazer, meninas, sejam bem-vindas e eu estou aqui à disposição para estar contribuindo também com vocês aí nesse debate. Muito obrigado. Então, agora a gente passa a palavra para a Neia, para ela se apresentar. Logo depois, Joilma se apresenta e logo depois a Lorena também. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Neia Bastos, atualmente estou vereadora aqui do município de Pintadas, reeleita. Então, serei vereadora do 2º mandato. Faço parte da Rede Pintadas, do Movimento de Mulheres aqui de Pintadas. Atualmente tenho uma cadeira no Conselho Estadual de Defesa do Direito da Mulher. E sou uma defensora dos temas feministas, das causas sociais e, principalmente, do empoderamento dos agricultores e agricultoras do semiárido, do empoderamento das nossas organizações e da unidade do processo de formação para que a gente una as nossas forças para enfrentar esse desgoverno que está aí no nosso Brasil. Muito obrigada, Neia, pela sua presença. A gente agradece mesmo profundamente. Lorena, pode se apresentar, então. Eu vou tentar dialogar com Joilma. Ok, boa tarde a todas e todos, né? Boa tarde a todas e todos, né? Como o Tainan já colocou aí para vocês, eu me chamo Lorena, né? Lorena Fernandes, eu sou assistente social de formação, estou agora como assessora pedagógica aqui da FATES, e assim como as colegas, né? Tenho militado desde o movimento estudantil da época da universidade, aí, fazendo um percurso aí entre o movimento estudantil, o movimento feminista, né, a defesa de direitos das mulheres. Tenho uma atuação muito voltada para essa área feminina também, dentro da própria profissão e dentro dos próprios campos de atuação profissional, né, já estive em espaços de trabalho que priorizam muito as questões da mulher, como CREAS e assistência social. A gente tem a figura feminina enquanto preponderante, né, na relação familiar, e estou muito feliz, estou muito satisfeita em poder fazer parte desse espaço aqui com vocês, né, poder contribuir um pouquinho e poder aprender muito com as experiências que vão ser trocadas aqui nesse espaço, né, um espaço de troca de saberes e de experiências muito rico. Gratidão a todas, a gente vai a todos, né? A gente vai dialogando aí. A tarde tende a ser muito produtiva. Muito obrigada, Lorena. Seja bem-vinda. E aí a gente aguarda um pouquinho para ver se Joilma consegue plugar em outra rede. Ela me informou aqui que está entrando novamente na nossa sala. Gostaria de... Oi, Val. Ela já está na sala, já. Pronto. Então, Joilma, se você estiver me ouvindo,
nós gostaríamos que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória, né? E desde já te agradecer pela sua presença aqui na nossa sala de reunião. Gente, boa tarde. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Tainã. Obrigada, Fatris, toda a equipe da Fatris pelo convite. Vai ser um prazer dialogar com vocês, partilhar um pouquinho da nossa experiência e também aprender com vocês. Eu sou Joilma, sou moradora de Fazenda da Roça, desde a gestação. Sou mulher, sou filha de agricultores e pequenos comerciantes aqui no município. Sou mãe de Lara e de Estela, sou esposa de Valdir, sou professora. Uma batalha, uma luta nossa de cada dia, ser um pouquinho, né, e tentar cumprir bem cada uma dessas tarefas que a vida vai nos colocando e a gente vai assumindo também. Ultimamente, esses últimos 4 anos, assumi o mandato de vereadora, que termina agora em dezembro, e a partir de janeiro estarei no 2º mandato. Eu e Neia, a gente tem uma trajetória aí de concorrência em cargos públicos, perdendo e ganhando, agora a gente está no 2º mandato. Estamos trocando figurinhas aí em relação a essa proposta. E é isso, estamos aqui. Sou uma mulher cristã também, acho importante, nos dias atuais também a gente está colocando a nossa fé, não de forma impositiva, como muitos têm feito ultimamente, inclusive usando a religião para disseminar ódio, muito pelo contrário, né? Lembrando das palavras de Jesus, muito mais a tolerância e o respeito àqueles que pensam diferente de nós do que uma imposição daquilo que acreditamos e pensamos. É isso aí. No decorrer, a gente vai trocando mais figurinhas. Muito bem, muito obrigada pela sua presença. Dizer que seja bem-vinda à nossa sala de reunião, a gente vai dialogar bastante e sobre um tema pertinente, né, que é o empoderamento feminino, né, essa coisa da consciência coletiva, né, da gente não se deixar ser inferiorizada, né, pelo nosso gênero. Então, nessa tarde, a gente vai dialogar sobre, né, as nossas, né, como a gente alcançar o empoderamento, né, como a gente, as nossas mulheres se tornarem mais autônomas, né, mais empoderadas dentro dos nossos empreendimentos, dentro das nossas comunidades, nas famílias, né? Então, como um todo. Então, nessa tarde, agora de início, a gente vai ouvir um pouco da história da mulher, né, da história, né, do patriarcado, né, imposto desde da nossa existência, né, através da fala de Neia, né? Neia vai trazer por ser historiadora, ela vai trazer essa história de como a mulher era vista antes e como a mulher está se vendo hoje. Então, nesse momento, a gente passa a palavra para a Neia, né, a palavra franqueada pelo tempo que ela necessitar. Você está com muita coragem, dizer que é bom a gente estabelecer um tempo que a gente, se precisar, pede mais, mas eu estou brincando. Vou tentar ser bastante breve. Estou iniciando às 15h27, vou tentar ser um pouco cuidadosa. E se eu estiver extrapolando, me lembrem, certo? Então, gente, falar do empoderamento da mulher... Eu quase saio aqui da reunião. O que eu devo fazer, meu Jesus? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Isso. Falar um pouco da história da mulher ao longo dos tempos é algo que me deixa bastante curiosa. Para as pessoas, Joilma falou da nossa relação de fé. Nós vivemos em uma sociedade historicamente patriarcal, historicamente dominada pelos homens, construída pelos homens.
O que nós temos da Bíblia, dos códigos judiciários, das leis, de muito material didático, de muitas escritas da ciência, foram escritas majoritariamente pelos homens. Então, na sociedade, hoje, nós sofremos até aqui as sequelas e as consequências de uma sociedade, de uma cultura que foi imposta esse lugar, essa condição na sociedade. Para a gente que tem uma vivência religiosa, as igrejas, todas elas, católicas, evangélicas, se nós pensarmos nas hierarquias, quem está no topo da pirâmide são os homens. É a partir dessa relação, de quem está na relação de poder, que a gente traz essa associação ao patriarcado. Se a gente for pensar no espaço privado, foi construído e foi historicamente definido o lugar da mulher é de cuidado, cuidar de tudo, cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar dos pais, cuidar da casa, cuidar do doente, cuidar das coisinhas próximas de casa, da horta, cuidar do borreguinho que estava enjeitado. Não sei se vocês conhecem essa linguagem, mas eu cresci, como minha origem é rural, eu tenho essa linguagem. Então, nós fomos construídas em uma cultura do cuidado. E para a gente desconstruir isso, a gente precisa sair do espaço privado de dentro da nossa cozinha. A gente precisa romper as barreiras que a sociedade colocou para a gente. Não é um exercício simples, gente. Por quê? Se você ler na Bíblia, tem muitos lugares que colocam a gente numa condição de submissão. Se você pega a história da criação do mundo, a gente já começa a ver que ali coloca Eva como a referência do pecado. Ela atraiu o coitado do Adão e iludiu ele a pecar com ela. Então, se a gente for pensar ao pé da letra, quem foi que escreveu aquele texto poético, lindo e tal da criação do mundo? Dizer que nós, mulheres, fomos tiradas da costela do homem. Eu já fui freira, viu, gente? Eu não sou ateia, não. Eu sou muito... Eu gosto muito de fazer essa relação da Bíblia, porque a gente precisa começar a questionar exatamente na nossa relação de formação, porque a minha principal formação de vida foi dentro da igreja. Então, eu gosto muito de trazer essa relação. Então, se você for procurar na Bíblia, tem muitos textos parecidos com esse da criação. Lá no Novo Testamento, a gente vai encontrar: mulheres, sejam obedientes e submissas aos seus esposos, lá nas cartas de... Então, assim, mas também na Bíblia tem lugares onde a gente encontra a mulher como sujeito de transformação, que é a história de Esther, a história de Ruth, a história de Judite, a história de Maria, que Maria quebrou os padrões da sociedade e ela quebrou aqueles limites lá e assumiu a maternidade, também de uma forma figurada, mas que é uma história de libertação, porque em uma sociedade onde uma mulher prostituta era discriminada, ela era colocada numa condição marginal.
E Maria venceu aquele preconceito da sociedade e rompeu aquilo. Eu estou historiando isso aqui para eu trazer o patriarcado, como ele tem estado tão presente na nossa cultura. Quando a gente vai para o espaço privado, o espaço familiar, a gente tem as leis. Quem escreveu as leis? Quem escreve as leis? São os homens. Por quê? Porque ainda hoje, diante de todas as lutas dos movimentos feministas e mulheres, ainda quem são eleitos nas câmaras de vereadores, nas câmaras de deputados estaduais, federais, no Senado, nos governos, na presidência ainda a sua maioria são homens. E as mulheres ficam numa ocupação muito desigual. Então, quem é que tem o voto? São os homens. Então, só para você ter uma ideia, na história do Brasil, uma mulher, até a década de 70, não podia pedir o divórcio. Porque o divórcio era algo garantido aos homens. Então, nós, mulheres, não podia desistir de uma relação simplesmente. Quem decidia se você ia sair ou não eram os homens, ou seu pai, ou seu esposo. Então, da mesma forma, era a questão da propriedade. Na lei brasileira, durante muitos séculos, a mulher não podia ter propriedade. Então, tudo que ela conquistava estava em nome dos irmãos, do marido, dos pais, nunca no nome da mulher. Então, assim, essa desigualdade social, ela é refletida de geração em geração. E para quebrar esses padrões, tem que ser a partir do nosso entendimento. Quando eu sempre penso, quando a gente vai falar de ocupação de espaços de poder e decisão, da importância das mulheres quebrar esses padrões sociais, o primeiro lugar que ela precisa romper é dentro de casa. E, às vezes, eu digo assim, a mulher precisa, sim, participar da vida econômica em casa. E, muitas vezes, a mulher agricultora, ela não faz a conta dos bezerros, da vaca, do leite, do que é realmente a base econômica da família. A mulher só vai fazer a conta do dinheiro das coisinhas menores, do ovo, da galinha, da horta, de coisas secundárias, que hoje a gente já luta por uma inclusão, no caso de que a produção do ovo seja de uma forma macro e que realmente gere muito lucro para a família, mas que a mulher e o homem devem participar. Então, eu quero, assim, falar para vocês, companheiras, companheiros, que falar da questão dessa desigualdade histórica na nossa sociedade é algo construído. E nós não podemos reproduzir isso para nossas filhas. Nós não podemos dizer para nossas filhas, para os nossos esposos, que eles são dependentes da gente na hora de servir a mesa. A gente precisa lutar pela igualdade, começando dentro do nosso espaço privado, de casa. Não dá para a gente pensar na igualdade de direitos só no mundo lá fora. Por que que a gente sai para trabalhar 8 da manhã e chega às 5 da tarde, tanto eu quanto meu esposo, e as responsabilidades, quando chega em casa, não são de igual divisão também. Então, isso tudo
Isso tudo precisa ser refletido. E se nós, mulheres, participamos da educação dos nossos filhos, nós podemos, sim, ajudar para que ele não seja machista, para que ele não reproduza essa ideia de dominação do homem para com a mulher. Então, assim, o meu conselho é de que a nossa luta por igualdade precisa ser em casa, precisa ser na política, precisa ser na igreja, precisa ser na associação, precisa ser no sindicato, na cooperativa. Não dá para a gente admitir que nos nossos sindicatos sempre os presidentes sejam homens e sempre as secretárias sejam mulheres. Não dá para a gente admitir que sempre os tesoureiros das organizações sejam homens e nós, mulheres, continue apenas com a atribuição do cuidar das atas, do cuidar dos recibos, dos papéis, porque quiseram dizer para a gente que a gente sabe organizar bem o armário, o arquivo. Não é isso. A gente luta por igualdade de direitos, de espaços, de cadeiras, de ocupações mesmo, na política, na nossa casa, que a gente participe da vida econômica com igualdade e com respeito. Então, assim, eu acho que cada um de vocês que estão aqui nessa nossa roda de conversa, sabe da importância da participação entre mulheres e homens de forma igual. Então, esse respeito é necessário ser conquistado e garantido. O meu muito obrigada, e obrigada, Thay, obrigada a todos vocês que escolheram um tema tão importante para ser discutido e tão urgente também, porque ainda mais em tempo de pandemia, a mulher ainda acumula, além de todo o trabalho remoto, ainda vai ser a professora, vai ser a educadora física, vai ser tudo em casa quando chega, porque os filhos estão ali esperando. Um cheiro. A gente que agradece, realmente. A gente tem visto, né, que a carga horária das mulheres são, né, superiores. A mulher, ela trabalha fora, ela chega em casa, ela tem uma jornada tripla, né, com filhos, com esposo. Então, realmente, é urgente que a gente trabalhe um pouco mais o empoderamento das nossas mulheres para que elas conquistem os espaços delas. E agora, nessa roda de conversa bacana, eu gostaria de convidar e passar a palavra para a Joilma Rios. Ela vai trazer a experiência, né, de vida dela, vai trazer também as políticas públicas voltadas aí para as mulheres, né, e também vai trazer aí um leque de informações importantes para as nossas mulheres rurais, né? Importante ouvir a Joilma para que a gente possa aí conhecer os nossos direitos e também poder acessar as nossas políticas públicas. Joilma? Oi. Estou na escuta. Me ouvem? Tá tranquilo aí? Tá, tudo tranquilo. Contigo agora. Valeu. Obrigada, Néia, pelas contribuições. Néia sempre profunda aí nas análises. É um grande desafio para nós essa transformação social, enquanto mulheres que acreditamos e confiamos na nossa força e na nossa competência. O primeiro passo, com certeza, é esse, é nós, mulheres, nos percebermos como pessoas capazes de estar em qualquer espaço que desejem. Por isso que a gente não cansa de se repetir que lugar de mulher é onde ela
quiser. Porque durante muito tempo, como a Neia colocou, nos foi pregado que o nosso lugar era pilotando fogão ou fazendo, como a Neia falou, aquelas tarefas ali mais próximas de casa. E mesmo aquelas mulheres, como é o caso de minhas avós, de minha mãe, que ousavam tirar leite, apartar gado, fazer essas tarefas mais masculinas, mesmo assim, ainda eram consideradas mulheres machões. Mas muitas delas, e nós temos a grata... essa consideração de que elas superaram para o tempo delas esse preconceito, esse estigmatismo. Em relação às mulheres, é preciso que a gente compreenda algumas marcas que eu quero aqui destacar. A primeira marca é o direito da gente votar. Durante muito tempo em nosso país, as mulheres não tinham direito de voto. Se não tinham direito de voto, também não tinham direito de se candidatar. Então, por aí a gente já percebe que houve um período grande em que nos foi negada essa participação. Então, só a partir de 32 é que as mulheres conquistaram o direito a voto. Depois houve alguns avanços bem pequenos, vivenciamos uma ditadura militar e, em meio à ditadura, muitos movimentos se afloraram. E dentre esses movimentos, o movimento feminista, que ajudou muito o nosso país a avançar, exigindo direitos e exigindo políticas públicas voltadas para as mulheres. Com a redemocratização, em 1988, nós tivemos a garantia constitucionalmente de vários direitos e, consequentemente, vieram as políticas públicas. E aí a gente precisa lembrar que para a gente considerar uma política pública, não basta que se diga que está fazendo, é preciso ter uma lei que regulamente aquela política pública e é preciso ter também orçamento. Porque de nada adianta a gente ter lei, mas não ter orçamento para implementar o que a lei diz. É o que a gente às vezes chama de que a lei não sai do papel. Por que não sai do papel? Porque não tem direito, não tem recursos previstos nos orçamentos para se implementar essas políticas públicas. Ainda em relação às mulheres, aproveitando que nós passamos recentemente por uma eleição, nós estávamos pesquisando aqui alguns dados. Acredito que todos e todas que estamos acompanhando sabem que hoje é obrigatório 30% das candidatas aos cargos do Legislativo serem de gênero, que é uma coisa que a gente precisa também mudar um pouco a fala. Não é vagas de mulheres, é vaga de gênero, ou seja, pode ser de homens ou de mulheres. É para garantir que não haja 100% de homens ou 100% de mulheres. Mas como vivemos numa sociedade onde as mulheres é minoria, acabou pegando que é a cota de mulheres. Então, 30% no mínimo foram mulheres, mas nós não avançamos muito no número de eleitas. Nós continuamos, a exemplo das candidaturas aí, nós continuamos com uma média muito baixa. Das mulheres que se candidataram ao executivo, todos nós sabemos que 50,6% da população do Brasil é mulher. Mesmo nós sendo maioria da população, apenas elegemos 12,2% de mulheres para os cargos executivos. O maior avanço da presença das mulheres nas áreas aí públicas que demandam do voto para que alcancem, o maior avanço foi para as mulheres que pleitearam a vaga como vice-prefeitas. O que é que a gente levemente... A sociedade como um todo percebe a importância das mulheres, exigem a presença das mulheres, mas, infelizmente,
a elite que decide os cargos ainda não permitem a presença das mulheres. Então, acaba colocando uma mulher na vice, como a Neia falou, para as funções secundárias, mas não admite e não apoia as mulheres no primeiro plano. Isso a gente vai perceber que muda mais ainda, é bem mais difícil quando se trata de mulheres negras, índias, quando se trata das mulheres com menor poder aquisitivo. E a gente quer registrar aqui a presença de Benedita da Silva, que ela rompeu barreiras, foi a primeira vereadora negra eleita do nosso país, depois deputada, senadora, vice-governadora, concorreu agora à Prefeitura do Rio, não foi eleita, mas ainda é presença marcante no Senado Federal. Também foi um avanço a eleição da nossa presidenta Dilma, que foi usurpado o poder. E devemos dizer que as cotas são importantes, sim, para as mulheres, mas não é o que garante a nossa presença. Infelizmente, ainda muitos poderes e muitas coisas giram em torno da concorrência político-partidária. Em relação às políticas públicas, como eu falei anteriormente, houve muito avanço a partir da democratização da Constituição de 1988, que garantiu uma série de direitos para as mulheres, para os homens, e principalmente para as mulheres e homens do campo, que é o que a gente mais deve destacar aqui hoje. Nós podemos destacar, por exemplo, a questão da licença maternidade. Muitas mulheres, principalmente as mulheres do campo, não tinham direito à licença maternidade. É algo que ainda é muito difícil também para as mulheres conseguirem esse benefício. Eu tenho acompanhado aqui em Vaz da Roça, principalmente as mulheres jovens, porque a parte de documentação ainda é bastante exigente e muitas engravidam muito jovem, então tem uma dificuldade para conseguir a documentação. Nós podemos destacar também a questão da licença paternidade, foi uma luta também das mulheres para que houvesse, e hoje existe uma luta para que essa licença, que é de 5 dias, possa ser ampliada, porque a gente compreende que o cuidado com a criança não é só da mãe, é de toda a família. Nós tivemos também a garantia da igualdade salarial para aqueles profissionais que trabalham de carteira assinada, o direito à pensão, o direito à aposentadoria. Mais recentemente, nós tivemos a criação da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, que tinha status de ministério no ano de 2003, que hoje perdeu muito orçamento. Como eu dizia antes, uma política pública, ela deve estar na lei, mas ela deve ter recurso. Se o governo federal ele para de destinar recursos para a implementação de determinada política, ela vai estar no papel, mas ela não vai ser implementada. Então, a gente nem pode chamar de política pública. Então, muitos recursos que eram destinados ao empoderamento das mulheres, à capacitação, à formação, foram suspensos, embora houvesse a mudança de nomenclatura aí do Ministério, que hoje a gente tem um Ministério da Mulher, da Família. A gente sabe que, embora tenha o nome mulher, mas não tem recursos para as políticas de empoderamento das mulheres. O recurso é muito pequeno, não chega a municípios como os nossos. Devemos também dizer que, além disso tudo, houve uma grande mobilização das mulheres, e aqui eu quero destacar a organização Marcha das Margaridas. A FATRES é organizadora também, faz parte da comissão organizadora da Marcha das Margaridas, que vai a Brasília, movimento de mulheres do nosso país todo, dizer o que as mulheres precisam. E, pegando uma fala de Neia, que disse que tudo isso em que a gente vive é um modelo que foi colocado em imposto. Se a gente deseja esse modelo diferente, a gente tem que estar preparadas para os desafios, para os desconfortos,
porque a gente está desconstruindo algo que foi solidificado para manter as mulheres longe do poder, longe dos espaços de decisão, sendo apenas serviçais. E aqui eu quero parabenizar Cleito. Na sua fala inicial, ele disse que esses espaços de empoderamento feminino são espaços também dos homens. Com certeza, eu defendo isso de unhas e dentes. Não basta nós dizermos para as mulheres se empoderarem, dizerem para que elas não arrumem a mesa, mas que esperem também serem servidas, se a gente não mudar ou não ajudar os nossos companheiros a mudarem suas ideias, sua concepção de vida e de mundo. Essa mudança precisa ser coletiva, de homens e de mulheres. Claro, se somos nós as prejudicadas, nós é que precisamos gritar, nós é que precisamos nos organizar e ajudar os nossos companheiros a também mudar de ideia. Como é que está o tempo aí? É 15h54, eu acredito que você pode ter ainda uns 10 minutinhos. Pronto. Em relação aí algumas questões que ainda existem em termos de políticas públicas, que a gente reivindica. Houve avanços na parte do SUS, que hoje a gente já tem um planejamento familiar, que já se provoca a participação dos homens. Esses dias eu estou, inclusive, acompanhando algumas mulheres que conseguiram convencer seus esposos a fazerem a vasectomia. É um tema um pouco polêmico, porque às vezes não, na maioria das vezes, quando se faz o planejamento familiar, a equipe do PSF não cogita a possibilidade da vasectomia. Já orienta logo as mulheres a fazer a laqueadura. E a gente sabe todo o transtorno que é fazer uma laqueadura. É um corte de 20 centímetros, vai ultrapassar aí mais de 7 camadas de tecido, de pele, de gordura que a gente tem, quanto uma vasectomia, um corte pequeno. Isso a gente já vem modificando no SUS também. Nós devemos dizer a questão do aborto. Como Neia falou, a questão da fé, e a gente sabe, e a gente defende a vida. Mas muitas vezes as vidas das mulheres são sacrificadas simplesmente não para defender a vida de quem está no seu ventre, mas pelo preconceito, pela falta de cuidados com a saúde pública. Então, as mulheres que passam por gravidez, que têm algum problema, não têm hoje um aporte da saúde para que seja cuidada como merecem. Isso a gente vem lutando e defendendo. Tivemos avanços, a gente pode dizer que o Hospital da Mulher, na Bahia, é um dos únicos estados do nosso país que tem um hospital especializado na saúde da mulher. Nós também queremos dizer e falar sobre a campanha Agricultura Familiar para o Brasil Não Passa Fome. Nesse período de pandemia, várias iniciativas foram feitas a nível de governo federal, estadual e nos próprios municípios para que amenizasse os impactos da pandemia. Com muita luta, foi aprovado o projeto de lei 735, que é conhecida como a Lei Assis Carvalho, que destina recursos e apoio para a agricultura familiar nesse período de pandemia. Infelizmente, Bolsonaro vetou todos os artigos que destinavam ou que visavam facilitar o acesso ao crédito da agricultura familiar e também para a economia solidária. Então, a gente deixa aqui também um apelo para que a gente reforce essa campanha aí de que Bolsonaro possa, que os vetos do presidente possam ser derrubados pela Câmara o mais breve possível. Isso vem se arrastando e a gente precisa se mobilizar ainda mais em torno disso. Quem se prejudica mais? As mulheres, porque o crédito ainda é bastante reduzido para nós mulheres. Outro projeto de lei que tramita na Câmara desde 2015 e que vai facilitar a inserção das mulheres nos espaços de poder
do Poder Legislativo especificamente, tanto as câmaras municipais quanto as estaduais e a nacional, é a PEC 134 de 2015, que reserva um percentual de mulheres para o legislativo, independente da votação que as mulheres sejam eleitas. Claro, serão eleitas aquelas com maior votação, mas teriam as vagas durante 3 legislaturas, ou seja, 3 mandatos consecutivos. Partiria de 10% na primeira legislatura, depois 12%, depois 16%. A gente deve destacar também um avanço, que foi a questão do Bolsa Família, colocar como a pessoa responsável, a mulher, prioritariamente ser a mulher. Isso foi um avanço muito grande, porque garantiu que as mulheres pudessem ter aquele recurso em suas mãos para gerir e coordenar as despesas da casa. Que a maioria dos recursos que vinham do governo eram recursos destinados aos homens especificamente. A educação de gênero é algo muito importante, que foi muito criticado, muita fake news em torno disso, mas que eu quero aqui defender. Se nós não incluirmos nas escolas a educação de gênero, para que esses tipos de debates sejam discutidos, como que a gente vai melhorar a formação de nossas crianças e educar uma nova sociedade? O avanço da DAP, hoje uma mulher jovem, ela pode ter uma DAP no seu nome, isso é um avanço também. E todas as políticas de combate à violência contra as mulheres, deixar aqui o Disque 180, esse número tem que ser gravado em nossa mente. Briga de marido e mulher, se mete a colher sim. Foi um avanço também na questão das políticas para as mulheres. E os programas habitacionais que existiam, hoje está sendo regulamentado. Hoje não especificamente o dia de hoje, mas no período de hoje, a gente tem aí o programa Casa Verde e Amarelo, e a nossa luta é que continue dando prioridade para as mulheres serem as pessoas responsáveis aí pelo recebimento do imóvel. É isso, eu coloco minha à disposição aí, teria um monte de outras coisas, mas senão fica muito cansativo. Se tiver alguma dúvida, algo em específico que queiram que eu aborde, estou à disposição. Obrigada. Muito obrigada, Joilma. Já lhe parabenizar por ter trazido aí na nossa memória essas políticas de conquista das mulheres. E agora, nesse momento, a gente passa a palavra para a Lorena Fernandes, ela que vai trazer um pouco da vivência da mulher rural, né, da mulher do campo, da formação de grupos, né, de economia solidária, na formação de grupos produtivos, e dizer que, Lorena, a fala agora está franqueada para você. Boa tarde. Todo mundo consegue me ouvir? Sim? Ok, então, já me apresentei antes, né? Quero parabenizar as colegas, né? Agradecer aí pelas falas, né? Muito pertinentes. E como Joilma coloca, se a gente for falar tudo que é de avanço, tudo que é de conquista, e principalmente todos os desafios que a gente enfrenta diariamente, a gente não sai daqui hoje, né? Mas as colocações de vocês foram muito válidas, né? Muito pertinentes, e eu queria fazer algumas considerações antes da minha fala especificamente, né, sobre a fala das colegas, né. Quando a Joilma coloca sobre o ministério, que a gente tinha antes um ministério voltado a pensar ações, estratégias, políticas e programas específicos para mulheres, né, e esse ministério ele foi, de certa forma, rebaixado, né? Quando a gente traz um ministério para uma condição de secretaria, a gente está aí tendo um retrocesso, tanto no sentido de incentivos financeiros, quanto no sentido de quadro de funcionários, né? De importância em si dentro do governo. E aí a gente tem percebido que todos os cortes, né? Todas
as sanções que a gente tem sofrido dentro dos governos tem sido nessa perspectiva das minorias. E enquanto mulher, embora não sejamos minoria no sentido populacional, ainda, embora com muita luta, ainda somos minoria dentro dos quadros mais específicos de trabalho, né? Ainda somos minoria na questão do reconhecimento dos nossos trabalhos e dos nossos direitos. Ainda lutamos muito em todos os aspectos, não só no meio rural, né, mas em todos os sentidos de direitos sociais e de políticas públicas voltadas para a mulher. E aí, como a gente tem duas colegas que estão aí exercendo cargos de vereança, né, estão aí assumindo um papel público de liderança no sentido da gestão municipal, é importante a gente trazer também aqui, né, a questão da presença da mulher no mundo público, né? O que aí as meninas vão poder me colocar com propriedade de fala, né, sendo o lugar de fala delas, que mesmo vocês tendo essa presença, estando marcadas aí, reeleitas no mundo público, demarcando o seu papel, né, o seu lugar enquanto mulheres, como Joilma colocou, mulher, mãe, esposa, né, professora, isso não modificou a exclusividade das tarefas domésticas que vocês têm, né, enquanto mulheres. Talvez a de vocês pontualmente possa até ter modificado no sentido de uma trajetória empoderada já de direitos, mas na sua maioria esse espaço delimitado, essa marcação política da presença da mulher, não só no espaço de vereança, mas nos espaços políticos de decisão, nos espaços de trabalho externos à casa, né, externos à área doméstica, não modifica a condição de exclusividade das tarefas domésticas. Então, a responsabilização da mulher, ela ainda é na tarefa doméstica, na criação do filho, no cuidado, né? E a partir daí, a gente pegar um gancho sobre o processo de autonomia das mulheres rurais, que está diretamente relacionado a isso no sentido produtivo, né? Se a gente for pensar como foi que foram pensadas, como é que são pensadas as atividades rurais que nós mulheres exercemos, a gente vai compreender. Eu vou tirar essa máscara porque eu estou sozinha, viu, gente? A gente vai compreender que as atividades que a gente desenvolve no campo, no meio rural, elas estão intercaladas e elas são pensadas de acordo com os nossos tempos livres, né? Que, por assim dizer, que a gente não tem tempo livre, mas são atividades pensadas de forma que não atrapalhe, que não prejudique os outros afazeres. Leiam-se os afazeres domésticos, os afazeres de cuidado, né, do filho, do marido, da casa, da família como um todo. Tanto é que a maioria desses trabalhos, eles se concentram nos arredores mais próximos da casa, né? São os quintais produtivos, são as feiras, são os grupos de produção, né? Como a colega colocou, a criação dos animais em enjeitado, né? Acho que todo mundo conhece essa linguagem. Inclusive, é muito bom que a gente fale em uma linguagem que todo mundo possa entender, compreender, porque a gente sabe a diferença, né, cultural, de lugar, de espaços que a gente ocupa, mas se a gente pensar o lugar dessa mulher e os seus campos de trabalho a partir de como o tempo da mulher é dividido, como o papel da mulher é visto dentro da sociedade, a gente percebe que até a nossa perspectiva de emancipação, né, no sentido econômico, político e social, ela ainda está diretamente atrelada aos nossos afazeres e responsabilidades socialmente e culturalmente construídas enquanto cuidadoras e responsáveis, né, por áreas domésticas, por tarefas domésticas. E aí, a gente traz aí uma necessidade muito grande
de estar ampliando tanto o alcance quanto o acesso dessas mulheres às políticas públicas, às políticas sociais, voltadas não só para o acompanhamento técnico, né? Não só no sentido de um acompanhamento técnico específico, produtivo, mas também no sentido de políticas públicas outras que envolvam essas mulheres, né? E que permitam a garantia e a viabilização desses direitos sociais, que são naturalmente negados, negligenciados, né? Como Joelma bem colocou, a gente tem inúmeros avanços, mas esses avanços, eles também são permeados de dificuldades. Isso tudo a gente consegue perceber por conta justamente dessa delimitação cultural do papel da mulher. Quando a gente tem dificuldade em conseguir um auxílio maternidade, Joelma, para uma menina, para uma jovem, ou para uma mulher mesmo, que trabalha no meio rural, mas que ela não tem comprovação de terra, de documentação, que garanta, né, que ela é trabalhadora, para poder comprovar e ter direito àquele auxílio, aquele direito que não é direito, porque se é direito, eu não preciso comprovar que tenho direito, certo? Mas o que a gente percebe com isso? Essa relação histórica dos papéis, da divisão de trabalhos, né? Então, a mãe, ela sempre, na sua maioria das vezes, né? Ela vai trazer a filha para o trabalho em casa e o filho vai para o roçado com o pai. Quando a mulher desenvolve as tarefas mais afastadas da casa, né? Tarefas tidas como mais pesadas, e aí a gente também tem que fazer uma análise sobre o que é essa tarefa pesada. Porque carregar água na cabeça com um filho do lado, às vezes quilômetros de distância, é uma tarefa extremamente pesada, extremamente exaustiva, mas cabe à mulher, né? Lavar 1 milhão de roupas estendidas eu não sei se vocês conhecem essa palavra, né? Mas quarando ali naqueles lajedos, né? Hoje a gente já tem outros recursos que facilitam um pouco mais a nossa dinâmica, mas isso também não é um trabalho leve, mas é um trabalho definido enquanto um trabalho feminino, né? Mas não é leve. Então, o que seria um trabalho leve, um trabalho pesado, no sentido da divisão de trabalho, abordando essa questão do gênero, né? Enquanto homem, enquanto mulher. Então, cuidar de 5, 10, 15 filhos, comida, roupa, educação e saúde para todos esses meninos o dia inteiro, não é um trabalho leve, mas é um trabalho feminino, né? Marcadamente, historicamente e culturalmente feminino. Então, o que a gente traz nessa perspectiva aí? É porque a mulher tem que ser melhor que o homem, né? É porque a mulher merece mais que o homem? Não. Mas a gente precisa rever as nossas formações culturais, né? A gente precisa rever como é que a gente é construído para pensar certas coisas da nossa rotina, do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente faz no automático e não percebe o quão intensa é essa relação de trabalho. E aí, para eu não tomar muito do tempo e conseguir abordar um pouco, né, do que a gente pretende abordar, eu vou voltar um pouquinho aqui para a parte que eu estava falando sobre os quintais produtivos, essa delimitação, né, da mulher. E aí eu acho importante que a gente reflita em como essas atividades, elas realmente são pensadas. Quando eu penso que o trabalho da mulher, inclusive nos grupos produtivos, Lorena, você está dizendo que não é para a gente fazer isso, não é para cuidar da horta, não é para fazer quintal produtivo, não é para cuidar de animais de pequeno porte? Não. O que eu estou dizendo é que a gente precisa refletir, inclusive, sobre esse nosso trabalho. São trabalhos que se encaixam em espaços de tempo que não prejudiquem a realização desses outros trabalhos domésticos, que não prejudiquem a realização do cuidado com o filho, né? Então, a gente
a nossa saída, a gente tem a perspectiva de alterar a nossa realidade para compor a renda familiar, né? Em muitas vezes, a única composição, ou a maior composição da renda familiar, no sentido monetário mesmo, vem da mulher. Quando não vem no sentido monetário de dinheiro em espécie, ela vem no sentido de produção, né? De alimentos que a gente não precise comprar, mas que a gente possa produzir e consumir, né? Então, a gente tem essa qualificação de vida e de produção e essa composição familiar, né, de renda através do consumo produzido. Uma das coisas muito interessantes que as meninas colocaram aí sobre a questão de políticas públicas também. Gente, se eu estiver falando rápido ou estiver pulando muito de uma coisa para outra, vocês avisem, tá? É porque eu costumo pensar e aí volto para fazer um gancho, e se não estiver compreendendo, pode avisar que eu retomo. E aí eu queria fazer uma análise, tentar ser bem rápida e bem sucinta, né, sobre os programas específicos que a gente tem voltado para a mulher. E Joilma colocou alguns aí a gente tem o Pronaf Mulher, né, que é uma política afirmativa específica para a mulher, que tem potencializado muito, né, o acesso da mulher a outras políticas, inclusive. A gente tem aí agora muitas entidades financeiras, muitas cooperativas de crédito, também desenvolvendo linhas de crédito específicas para a mulher, porque a gente sabe que a realidade é outra. Se a gente for pegar a documentação de terra, questão de renda ou de bens, ou de avalista, né, a gente sabe que é uma outra dinâmica a realidade da mulher rural, principalmente, nesse acesso. Então, a gente já tem, né, muitas políticas sendo pensadas a esse propósito, mas elas ainda são insuficientes. E aí, Joilma traz a questão do Bolsa Família, né, que é muito dentro da área social. E aí eu vou dizer que esse foi um grande avanço, eu acho que um dos maiores avanços que a gente teve com relação à política pública foi colocar a titularidade da mulher, né, como... E aí eu vou trazer o chefe da família. A gente ouve muito isso, né, o chefe da família, inclusive hoje, em um dos formulários que a gente tem do projeto de mulheres, que eu vou falar daqui a pouquinho mais diretamente sobre ele, está lá escrito, né, quem é o chefe da família. Quer dizer, é um projeto que foi desenvolvido específico para assistência técnica da mulher do campo, e aí a gente ainda traz esse ranço histórico, né, de ter lá escrito chefe da família, para que a gente tenha um pouco da noção de que a luta é árdua, mas que a gente ainda está caminhando. E sobre o Bolsa Família, né, é uma questão muito interessante a gente trazer, porque ele trouxe aí a expansão da capacidade das mulheres, né, sobre as próprias vidas. As mulheres passam aí a ter o domínio sobre uma renda, mesmo que pequena, para que elas consigam, né, desempenhar algumas atividades, né, mas essa renda ela também vem atrelada a uma rede de obrigações. Vocês que são beneficiários do Bolsa Família ou que conhecem alguém que vocês devem saber perfeitamente bem que a mulher como responsável, né, do recebimento do dinheiro, mas essa mulher também, ela reforça um papel de cuidadora. Por quê, gente? Quais são as condicionalidades, né, do recebimento desse recurso? O filho tem que estar na escola, tem que estar com cartão de vacina em dia, tem que estar isso, tem que estar aquilo, tem que estar com a frequência assim. Então, a gente... É ruim, Lorena? Então é para dar de qualquer forma? Não. Mas a gente ainda percebe que mesmo em uma política que visa o papel da mulher, essa emancipação e essa vivência específica,
a gente ainda atrela a isso o papel do cuidado. O cuidado com os filhos, o cuidado com as famílias, porque a responsabilidade é de quem recebe, é da titularidade. Então, a mulher ainda tem essa outra perspectiva de responsabilização. Por que eu estou colocando isso, gente? Para a gente perceber que os avanços estão aí, a gente vem lutando, né? Como as meninas colocaram aí, são muitas lutas, mas a gente também tem ainda muito o que percorrer, muito o que modificar e muito o que lutar. Vou tentar fechar um pouquinho agora, né? Eu acabei falando um pouquinho. Tainã, você vai me dizendo aí, porque se deixar eu falo demais. E aí, eu queria focar um pouquinho agora, gente, na relação da produção, né? O quanto a gente tem, né, de potência dentro do território com relação à produção. Inicialmente, quando a gente traz essa relação do plantio, da colheita, né, mais como trabalhos masculinos, a gente hoje sabe também que as mulheres, elas desempenham esse papel, muitas vezes, quase que na igualdade com o homem. E, para além disso, ainda desempenham todos esses outros papéis. Só que a mulher ainda é vista como ajudante. Então, a minha esposa me ajuda na lavoura. A própria mulher, né, nós mesmas dizemos, eu mesma canso, eu trabalho fora 40 horas, o meu esposo trabalha fora 40 horas, eu canso de dizer, mas meu marido me ajuda muito. Só que ele não me ajuda, ele não faz nada mais do que a obrigação dele, ele divide tarefas comigo, né? Então, a gente ainda está muito atrelado nisso, e as mulheres, elas ganharam esse título de ajudante nas lavouras, de ajudante em todas as atividades, quando, na maioria, elas também são responsáveis por essas atividades. Hoje, a gente tem, aqui no território do Sisal, que é um grande avanço, né, dentro da perspectiva de assistência técnica voltada, né, para um público feminino, né, que é o projeto Sertão Cidadãs, da Baiaté, da SDR, quer dizer, da Baiaté SDR, e aí a gente tem aí um programa específico para essas mulheres rurais, vai atender a família como um todo, mas a nossa prioridade é trazer para essa mulher o seu papel, a sua autonomia, né, buscar o fortalecimento produtivo e o melhoramento produtivo através da assistência técnica e através de outras atividades formativas, a gente trazer também essas outras compreensões de delimitação do papel feminino, né, enquanto produtora, consumidora, enquanto uma mulher que, na sua maioria, é responsável pela geração da maior parte da renda da família. Então, a gente percebe que a mulher, ela realiza plantio e colheita para autoconsumo, né? E aí a gente foi pego aí nessa onda agroecológica, e como está muito em evidência agora, né, a agroecologia, ela ganhou um destaque um pouco maior, a gente também passa a ter um destaque um pouco maior para a mulher por conta justamente dessas produções em quintais produtivos, né, a utilização dos insumos, a reutilização. Tainã pode estar também falando um pouquinho sobre isso no final, que tem um pouco mais de saber, né, teórico do que eu nessa área, mas a gente percebe que a mulher desenvolve a ordenha de vaca, a mulher produz o queijo, a mulher faz pão, a mulher desenvolve comercialização em pequenas escalas nas suas comunidades, faz um pão, vende um beiju, um bolo, né, faz um crochê, mas essa renda, ela não é contabilizada dentro de casa, não é vista como uma renda, né? E aí os meninos que me perdoem, que estão presentes na reunião, talvez vocês estejam pensando, e é para pensar, viu?
realmente a gente nunca parou para pensar isso. Nós nunca percebemos que as galinhas que a minha esposa cria aqui no quintal servem de alimento e que eu não preciso comprar, então ela está compondo a renda familiar. E aí, eu não vou adentrar muito especificamente, mas dentro do projeto de mulheres e dentro das assistências técnicas naturalmente, tem se trabalhado com a caderneta agroecológica, né? Que é uma espécie de caderno onde a mulher vai descrever ali as suas atividades. Vocês não têm noção, gente, do impacto que isso causa no final de um mês. Quando a mulher coloca ali o que foi que ela produziu na horta, o que foi que ela consumiu, o que foi que ela doou, o que foi que ela vendeu. Quando chega no final do mês, que a gente percebe o quanto aquela mulher contribuiu na renda familiar e que a gente não consegue mensurar, né? A gente não consegue medir ali, porque a dinâmica do dia a dia a gente faz automático, a gente vai lá no quintal e pega o ovo da galinha, a gente mata uma galinha quando a visita chega, ou quando a mistura fica pouca, a gente mata uma galinha, cria um porquinho ali sendo alimentado com os restos de comida, com os restos da plantação, abate esse porquinho, mas quem está cuidando do porquinho, quem faz todo o serviço, então nada disso é contabilizado como renda, mesmo que a mulher esteja voltada especificamente para o cuidado da casa e dos quintais. Então, a gente perceber esse papel também da mulher, né, enquanto geradora de renda, de consumo e de renda monetária também, mesmo que não desenvolva atividade externa, né, ao serviço de casa, doméstico, dos quintais e das hortas. E aí, uma perspectiva muito forte, que tem tomado também uma visibilidade muito grande no território, é a questão da formação dos grupos produtivos, né? A gente tem aqui exemplos muito, muito fortes de cooperativas, inclusive, que são majoritariamente compostas por mulheres. E aí eu recaio de novo no que eu disse lá no início. Por que será que a maior parte da composição das cooperativas e dos grupos produtivos são de mulheres? O que é que esses grupos mais produzem, gente? É produção de bolo, a cadeia do licuri quase que completa, tirando a do óleo, porque a mulher colhe, a mulher quebra, a mulher faz tudo, mas na produção do óleo do licuri, que é um dos mais rentáveis, quem está à frente é o homem, viu? Falo com experiência de causa, trabalhei na cadeia do licuri. Aí a gente tem aí muitas produções que têm gerado rendas de compor a única renda familiar, que é a mulher que coloca, de produção de polpas, de geleias, né, de compotas, de doces, dos mais diversos tipos. Mas aí a gente tem agora no território também a cerveja. Quem está à frente da cadeia de produção da cerveja do licuri é o homem. Percebam as coisas que a mulher está à frente e as que o homem estão à frente. A cadeia leiteira, quem é que está à frente? Eu conheço muitas mulheres que tiram leite, mas quem vai entregar e quem recebe o dinheiro é o marido, né? Então, conheço muitas mulheres que fabricam queijo, que produzem o requeijão, o iogurte, né? Mas quando vai fazer o processo de comercialização, esse trabalho que foi feito pela mulher, ele é um pouco invisibilizado e passa para o homem essa parte da comercialização. Porque a maior parte dela é feita externa ao ambiente doméstico. E quem sai de casa para fazer é o homem, porque a mulher tem que cuidar da casa, tem que cuidar da comida, tem que cuidar dos filhos, né? Ah, isso é 100%, Lorena? Não. A gente já avançou muito, a mulher tem conseguido ocupar esses espaços de forma significativa e brilhante, mas a gente ainda tem muito que avançar. E eu estou plantando algumas sementinhas aqui com vocês para a gente começar, né, a refletir sobre esses processos. Vou tentar fechar, viu, Tainã? Eu já tenho aqui quase meia hora, né? Já tenho 20 minutos. 19 minutos. Eu estou contando meu tempo. Então, assim, o processo de assistência técnica, gente, é muito importante para que esses grupos produtivos, para que esses quintais produtivos possam ser
mais rentáveis, possam ser melhor aproveitados, com as técnicas, né, que a gente tem aí dentro dos processos da assistência técnica gerencial e produtiva, né? A gente também tem assistência técnica no sentido de comercialização, que tem sido um impacto muito forte, né? As mulheres, elas já exercem alguns tipos de comercialização simples ali nas comunidades, né? As comercializações em pequenas escalas, mas tem outros espaços que estão sendo amplamente ocupados, as feiras, né? As feiras produtivas, as feiras da agricultura familiar, as feiras livres mesmo, né? Então, a gente percebe esses avanços e a importância da assistência técnica para o fortalecimento dessas mulheres, para o desempenho dessas atividades produtivas geradoras de renda, que nós não podemos esquecer, né? A gente tem aqui no território muitas cooperativas, né? Tem a Cooper Sabor, tem a Copes, tem a Cooper Cook, né? Tem outras várias que tem uma grande maioria de mulheres, né, sendo liderança dessas comunidades, dessas cooperativas. Já falei. Então, para fechar um pouquinho, eu queria trazer algumas falas, né, com relação ao processo da inclusão produtiva da mulher, né, nesses meios rurais, que ela também vem carregada de outros significados, né? Então, essa inserção da mulher no mercado, essa autonomia adquirida através do trabalho, através da geração de renda, ela tem impactado de forma muito positiva nas mulheres, tanto no sentido, né, da contribuição familiar, mas também no resgate de valores éticos, né, na delimitação desse papel enquanto, como que eu posso falar? Não no sentido de que a mulher não é capaz, mas a gente tem mostrado cada vez mais a nossa capacidade de ocupar espaços que não são tidos como nossos. Antes, quem cavalgava, quem corria atrás de boi, era tido como mulher macho, né? A gente tira até pelas brincadeiras de menino e de menina, que hoje já estão sendo desconstruídas. E aí eu parto para uma parte, inclusive, da liberdade, no sentido da violência, né, da violência doméstica. E aí as liberdades sociais como um todo, né, elas reforçam a participação econômica, a participação política, e estimulam essas mulheres no sentido da superação dessas privações de direitos, né. Então, quando a gente começa a conseguir essas liberdades sociais, seja para ocupar espaços públicos de vereança, seja para ocupar espaços públicos outros de trabalhos fora, a gente está aí fazendo também, superando essas privações todas, né, que a mulher tem sofrido. E uma das potenciais causas também do desvencilhamento, né, das mulheres conseguirem estar se libertando de muitos relacionamentos abusivos. E aí, gente, quando eu trago relacionamento abusivo, eu não estou falando só de bater, não, sabe? Eu estou falando de relacionamento abusivo como um todo, daquele relacionamento que te impede de fazer as coisas, do relacionamento que te priva de sua liberdade, do seu ir e vir, né? Eu já atuei com grupos produtivos em que muitas mulheres sofreram desafios muito fortes para participar do grupo produtivo, né, da produção, porque o marido não permitia que ela saísse, que ela fosse, né? Muitas vezes elas tinham a sensação de que o marido não queria que ela obtivesse, né, aquela autonomia, aquela independência, porque, de certa forma, seria cômodo ter ali aquela mulher
naquele espaço dependente, né, o tempo inteiro. Então, a gente enfrenta muito isso na zona rural, com relação aos privilégios masculinos, né, em estar em espaços que muitas vezes nós, mulheres, não podemos estar, não conseguimos estar, né? E aí, diante disso, a gente tem, né, um forte instrumento de trabalho que são as organizações sociais de cunho e de caráter popular. A gente tem as mulheres aí tomando o poder, né, no sentido positivo, de assumir espaços de liderança de associações, de sindicatos, né? Isso compõe um instrumento fundamental para que a gente possa construir políticas públicas, lutar por direitos, lutar por acessos, né? Então, quando a gente faz parte desses espaços de construção social, a gente está somando forças para conseguir os nossos direitos. Vou fechar, né, aqui rapidinho agora. Já estou com 25 minutos de fala. Deixa eu fechar. Então, as experiências de grupo produtivo, né, são muito exitosas e a gente tem aí muitos desafios. Mas eu queria deixar aqui para vocês, né, o parabéns muito forte. Estou aberta aí também a alguns questionamentos. Tem muita coisa que a gente quer falar, mas o espaço também é um pouco curto. Né, agradecer aos meninos pelo convite, né, e agradecer também pela iniciativa. Eu acho que a gente pode propor outros espaços como esses, envolvendo agricultoras e agricultores, né, para que a gente possa estar trazendo outras temáticas, né, abordando outras questões que são fundamentais, né, para a gente estar desenvolvendo o nosso trabalho. Um dos desafios maiores nesse processo de assistência técnica é justamente a gente vencer os impasses, né, da comercialização, dos insumos produzidos da agricultura familiar, mas a gente tem caminhado muito, né, com relação a isso, e tem sido muito importante a reunião dessas mulheres, tanto para o empoderamento, no sentido do ser mulher, quanto para o desenvolvimento econômico, pessoal, político, nesses espaços, que não são espaços somente de produção, são espaços de produção de conhecimento também, são espaços de luta, né, e queria deixar o meu abraço para vocês e a minha gratidão. Muito obrigada, Lorena, pela sua participação, muito pertinente a essas temáticas que você trouxe, esses lembretes que você ressaltou durante sua fala. E agora a gente vai abrir para a gente dialogar um pouco com quem está aqui na nossa sala. Quem está aí, que tem pergunta, que se inscreveu no chat, Cleiton e Val, que é nossa assessora pedagógica, eles estão aí nos bastidores. E eu gostaria de saber se tem perguntas para a Neia, se tem perguntas para a Joilma, para a Lorena. Thay, boa tarde, gente. Por enquanto, nenhuma pergunta, só algumas falas parabenizando pelo evento, pelas palestras, mas também ninguém inscrito para perguntas. Quem está aqui na nossa sala quer complementar, quer falar, tem alguma colocação para contribuir com o nosso debate? Ruth, a nossa secretária de Mulheres, ela acabou de se inscrever e ela tem uma colocação. Pronto. Ela é secretária de Mulheres da FAPES e secretária de Mulheres do Sindicato de Coité. Pronto. Então, o microfone está franqueado para a Ruth. Aí, logo em seguida, se não tiver mais pessoas que queiram fazer suas colocações, a gente vai encaminhar para as considerações finais, né, já que Neia já sinalizou para mim que às 5 ela tem uma outra atividade, às 17 horas. Mas, assim, gostaria muito que as nossas agentes
as agentes do Bahia Produtiva, as mulheres que estão atuando aí como as técnicas dos empreendimentos, que também possam também se colocar, possam trazer as suas percepções para as nossas discussões, para o nosso debate. Mas, de antemão, tá, Ruth, a fala está franqueada para você. Boa tarde a todas as mulheres, os homens presentes, né? E as palestrantes. Para a Nessa, é um cumprimento. Neia fez uma colocação relacionada à questão da gestão, né? Do que se tem em que ser gestado pelos dois. E aí a gente vê, na maioria, sim, do que ela colocou relacionado à questão da gestão. Né? A gente vê que só joga a mulher de escanteio para gerenciar o que é menor. E isso nos mostra o quanto a gente é jogada de escanteio, não só nessa questão, mas também na questão relacionada à política, né? Que a gente vê a situação, algumas coisas que vem que é maior, vem direcionada ao homem, né? E aí a gente vê já algumas conquistas quando se fala de alguns projetos hoje já direcionado à questão de estar incluindo a mulher, como foi esse que Lorena colocou da FATRES, né? E a gente vê que agora o governo está tomando iniciativa por muita cobrança dos movimentos sociais de estar se abrindo portas para que se venha a incluir a mulher, né? Muito bom essas políticas públicas. E Joilma colocou relacionada à questão da política, né, que as mulheres incluídas na política. A gente ainda vê muitas mulheres também jogadas de escanteio, quando a gente viu a questão do que aconteceu com Marielle Franco, e a questão das mulheres que são utilizadas como laranja, né? Marielle foi uma questão de discriminação, a gente sabe que foi pela questão da cor, e que ela era bem durona, ia para frente, falava, então vamos tirar ela a qualquer custo, porque senão ela nos denuncia. E a gente vê de muitos anos, não é nem da agora, a questão da política, as mulheres sendo laranja, usa a mulher simplesmente para fazer de laranja, coloca lá como candidata a vereadora, mas ela não vota nem nela própria. Coité mesmo teve uns casos desse, agora nessa eleição de 2020, de simplesmente falar só o nome, e que ela nem ela própria votou nela, então serviu só de laranja. Lorena falou uma questão também que me chamou a atenção, na questão do Bolsa Família. Com certeza, Lorena, as mulheres estão lá, né? A gente sabe que o dinheiro do Bolsa Família vem direcionado a elas, mas que a responsabilidade de estar acompanhando os filhos é dela, porque no momento que ela não acompanha ou que os filhos deixam de ir para a escola, o dinheiro é cortado. Com certeza, é uma luta árdua que a gente tem que ir para cima, né, para tentar amenizar, e que a gente só ameniza isso com mulheres na política. Era isso, meu muito obrigada. Muito obrigada, Ruth, pela sua participação. Tem mais inscrições no chat, depois a gente abre para as considerações finais. Tem, Val? Tem, Gilvanda. Pronto, Gilvanda, abra seu microfone e coloque aí suas perguntas, suas colocações. Boa tarde a todos e todas. Hoje, tesoureira do sindicato. Que pena que eu acabei só pegando mesmo a fala, acho que de Lorena, e acabei que não conseguindo acompanhar todas as discussões, mas eu achei muito interessante quando Lorena traz essa questão da participação das mulheres, da autonomia das mulheres. Sabemos que precisa se avançar, tem se conquistado muito ao longo do tempo as mulheres, mas ainda precisa se avançar mais. E quando Ruth traz essa questão da política, né, foi discutido a questão, né, da distribuição de tarefas, e uma outra questão também,
No trabalho hoje, as mulheres ainda não é valorizada, ganha menos do que os homens. Então, tudo isso precisa ser discutido. E quando ela traz a questão da política, eu fui candidata a vereadora aqui no nosso município. E a gente vê que as mulheres não é prioridade na política. Não é prioridade, por isso que é muito usada como laranja. E quando o meu nome foi colocado, eu disse logo, eu não aceito meu nome laranja. Se for para entrar na política, eu entro para disputar. Mas o que me chamou a atenção é que a lei eleitoral, ela traz que as mulheres, para poder ter uma chapa registrada, registrar a candidatura, né, precisa ter 30% de mulheres. Isso é lei, é garantido em lei, senão não passa. Aí o que é que faz para poder complementar os 30%? Coloca as laranjas, que nem elas votam como bem o que trouxe. Mas na hora que da eleição, da disputa, é igual, não tem prioridade nenhuma. Fica aqui na suplência do Partido dos Trabalhadores, não foi eleita uma mulher, 11 homens eleitos, nem uma mulher eleita no município de Valente. Então, é muito triste a gente ver, e quando se trata de mulher negra, pior ainda, então são várias discriminações que a gente precisa estar trazendo para a roda de debate essa questão também da discriminação racial, que é bem maior ainda. Então, eu quero parabenizar aí, né, toda a equipe que trouxe essa discussão, porque é importante, as mulheres estarem inseridas nessas discussões, e dizer que eu gostei muito, viu, Lorena, da sua fala. Eu fiquei acompanhando, consegui acompanhar, parabéns. Porque a gente está vivendo um ano de pandemia, muito difícil, onde a gente não tem um contato físico com ninguém, o único meio de debate é esse, através das redes sociais. Então, sua fala, para mim, foi fantástica, quando você traz essa questão aí, né, da mulher, do empoderamento das mulheres, que precisa ser mais discutido, e a gente precisa dos movimentos sociais, tanto trazer para dentro dos sindicatos, também esse debate, trazer para dentro do sindicato, trazer para as comunidades, os grupos de produção, que a gente vê, tem vários grupos de produção, todas são mulheres que trabalham. Os homens não trabalham nenhum, aqui acho que nenhum homem tem que trabalhar no grupo de produção. Então, o machismo ainda é muito, então a gente precisa, de fato, trazer para o debate. Então, era isso minha colocação, agradeço de coração a oportunidade de estar participando desse momento. Muito obrigada pela sua colocação. E tem uma pergunta aqui no chat para a Joilma. Tem uma pergunta no chat. Val está aqui conosco? Ela pode... A leitura, Val, tem uma pergunta para a Joilma. Isso. Romilde, ela quer saber de Joilma se discando para o 180 para alguma denúncia, tipo violência contra a mulher, qual o próximo procedimento daí em diante? Joilma? Oi, já é para responder? Sim. Pronto. O Disque 80 funciona 24 horas. E a informação que a gente tem é quando a gente liga para o 180, aquela denúncia ela é encaminhada para a delegacia responsável, mais próxima do caso denunciado. A gente tem a possibilidade de fazer a denúncia anônima e o trâmite aí de convocar para ouvir, para tomar as medidas necessárias, vai ser da equipe local. Não sei se é essa a resposta que ela queria, algo mais específico. Posso contribuir um pouquinho? Pode, deve. Então, como Joilma colocou, é isso mesmo, né? A denúncia ela é feita no 180 e a pessoa é encaminhada ali para o órgão de poder, geralmente polícia militar, né, na maioria dos interiores, mais próximos. Mas a gente tem também, gente, na maioria das cidades, a gente tem uma rede, né, de prevenção,
muitas vezes, essa rede ela não é exercida de fato como a gente gostaria, justamente porque as políticas públicas ainda têm muitas falhas. Mas a gente tem aí os CREAS, né, que trabalham diretamente com isso. Às vezes a pessoa confunde com CRAS, mas o CRAS é lá onde você faz carteirinha do idoso, onde você cadastra o Bolsa Família, onde você faz os grupos PAIF, o acompanhamento. E o CREAS, ele já vai atuar diretamente com essas situações de violência, já que já aconteceram, né? Violência doméstica, trabalho infantil, abuso, né? Essa questão de violência contra o idoso, e aí não só física, né, financeira e tudo. Então, assim, a gente tem espaços, né, políticas públicas que prevêem também uma segurança para essa mulher. Onde não tem CREAS, a mulher pode estar encaminhando para o CRAS, que o caminho vai ser o mesmo. De lá, a pessoa vai ser encaminhada para uma possível denúncia na delegacia, para abertura de inquérito, caso necessário, né, encaminhamento para a Lei Maria da enquadramento na Lei Maria da Penha, caso necessário, e aí já é a questão policial que vai decidir. Mas vocês podem estar, para além do 180, procurando também esses outros órgãos que oferecem um apoio, um suporte, tanto no sentido emocional quanto no sentido social. Eu gosto de sugerir o 180, principalmente para quem está presenciando aquele ato de violência, às vezes sabe que a mulher não tem condições de, ela por si só, que isso é um processo, daria um outro encontro, a gente debater só a questão da violência, mas por si só ela não tem aquela iniciativa de denunciar o companheiro ou a pessoa que está lhe agredindo. Então, a gente que está de fora, a gente pode fazer sim essa denúncia e não nos expor, porque também às vezes a gente não quer se expor. Por isso que o 180 é indicado. Mas se a mulher está disposta a ir até o fim em relação àquela questão da denúncia, o ideal é que ela procure a delegacia do próprio município, porque já pula aí um dos trâmites, né, para que o processo tenha andamento. A gente está na luta para ampliar o número de DEANs. Eu até notei aqui, para mim, eu fiz a pesquisa quando a Tainá me sugeriu o tema, e para mim foi surpresa saber que a primeira delegacia de mulheres, ela foi criada em 1985. Então, a gente percebe o tanto que anda devagar demais as políticas de apoio às mulheres. E com a mudança do Ministério, como você falou tão bem, Lorena, piorou, porque toda política ela é fundada em cima de conceitos, de ideias. Então, se eu tenho a ideia de que a gente tem que priorizar a família, se eu vou meter o meu dedo, a minha colher, numa briga do marido e da mulher, eu estou dizendo que eu vou destruir aquele casamento, aquela família. É essa concepção que o governo atual tem. Não a concepção da defesa dos direitos humanos, da defesa da mulher, do relacionamento de uma família que tenha os direitos respeitados. Então, tudo isso afeta as políticas públicas. E, infelizmente, a gente tem vivido esse governo do retrocesso de todas essas políticas públicas. Desfazer e colocar a ideia de que a educação de gênero é algo criminoso é justamente dizer e querer o modelo, como Nélia falou, o modelo que aí está imposto para nós, que é o modelo onde os homens mandam e as mulheres abaixam a cabeça e obedecem, mesmo que seja para o seu mal. Perfeito, né? Essas denúncias, elas podem estar acontecendo, não inviabiliza, inclusive, eu gosto de manter também, como você coloca essa orientação no 180, porque a gente entra numa lista de dados que muitas vezes só o município não faz a contabilização, né? Porque esses dados, eles são contabilizados e lançados via vigilância socioassistencial, e na maioria das vezes a gente não consegue fazer esse lançamento. E aí, como você coloca, fala o 180 e vai, né? Se for a mulher que tiver com coragem, né? Que tiver precisando de um suporte psicológico para também, né? Estar dentro da situação, vai para um CRAS, para um CREAS. E aí, eu costumo hoje aconselhar já o inverso, ao invés de ir primeiro para a delegacia, vai logo no CRAS ou no CREAS,
porque eu passei por situações muito difíceis de mulheres. Você já é uma situação ruim, você já está sozinha, você já está com medo, você já está permeado de várias situações, e aí você vai para um espaço, né, extremamente opressor, que de certa forma já lhe coage, já lhe constrange, na sua maioria das vezes, majoritariamente masculino, em que você vai para lá falar de uma coisa e você acaba sofrendo mais um inquérito do que parece que você é que é o réu e não a vítima. E aí, esses equipamentos, eles tendem a dar um suporte, né, até para que essas vítimas sejam encaminhadas de formas mais seguras. Mas é isso. Como você disse, é para um outro momento aí, dá um dia inteiro. Muito bem. Eu queria só um minutinho para eu me despedir, porque eu vou entrar em uma outra reunião agora. Então, quero agradecer assim, ao convite. Para mim, a participação efetiva das mulheres é urgente, é muito importante, das mulheres agricultoras, das mulheres urbanas, das mulheres indígenas, negras, mães solteiras. É muito importante que a gente ocupe os nossos lugares nessa sociedade machista, patriarcal, dominadora, opressora. Então, companheiras e companheiros que estão nessa roda de conversa, os nossos desafios são grandes, mas quero agradecer a Fatris, quero agradecer a Joilma, quero agradecer a toda a equipe que participa desse projeto e dizer para vocês que estarei sempre à disposição. Um grande abraço e boa tarde. Depois manda a foto para mim, Thay, que eu quero postar, viu? Da reunião. Muito obrigado, Neia, pela sua presença, pela sua participação, e dizer que estamos juntas, né? A Fatris sempre buscando aí, tá trazendo as temáticas para empoderamento feminino, para avanço das nossas lideranças, né? Das nossas lideranças femininas. E dizer que foi um prazer ter você aqui conosco. Ok, obrigada. Agora a gente vai encaminhar para as considerações finais, se alguém não tiver mais nenhuma colocação. Já estamos chegando às 17 horas, como a gente combinou. Então, eu vou, como não tem mais nenhuma fala, nenhuma pergunta, a gente encaminha agora para as considerações finais, né? Uma fala de fechamento da Joilma, uma fala de fechamento da Lorena, e aí a gente já começa a agradecer às nossas pessoas que estão aqui presentes, porque tem algumas pessoas que estão saindo. Então, dizer que é sempre bom a gente estar junto. Eu é que agradeço, Tainã, a toda a equipe da Fatris pela oportunidade. Obrigada, Neia, Lorena e todas as pessoas que deixaram aí os seus comentários no chat. Coloco à disposição para contribuir em outros momentos que se fizerem necessários. E é isso aí, dizer para as mulheres que estão nos acompanhando, que participaram conosco dessa reunião, siga sempre em frente, não olhe muito para o passado, não se compare muito com as outras mulheres, busque sempre ser melhor cada dia. E percebam-se importantes para vocês, primeiramente, que o mais ocorrerá. Em relação ao que Ruth colocou aí sobre laranjas, é um grande desafio para nós mulheres, porque eu acompanhei aqui em Vaz da Roça, nós tivemos 3 candidaturas pelo PT. Eu, a outra candidata que foi eleita, a mais jovem do Brasil, e uma agricultora. E, infelizmente, a candidatura de Juliane foi taxada como uma candidatura laranja. Não era. Mas a cultura também de dizer que as candidaturas de mulheres são laranjas acaba atingindo outras mulheres que não são laranjas, que estão dispostas a estar no processo, mas que como
a sociedade já pegou o ditado e aquela mania de dizer que as mulheres são laranjas acaba prejudicando as mulheres que têm menor inserção na sociedade. Foi o que aconteceu aqui em Vaz da Roça. Então, é algo que a gente precisa superar também, construir as candidaturas femininas, principalmente dos nossos movimentos, no decorrer do processo, e não em cima da hora para a eleição. Então, já deixo a dica aqui, para que as mulheres comecem a pensar suas candidaturas para 2024, para a gente ampliar o número de mulheres aí em cada um dos nossos municípios que a FATRES atua. Está lançado o desafio. 2024, vamos fazer outro evento desse para a gente avaliar aí a nossa luta. Eu acredito que se a gente for colocando um blocozinho, um alicercezinho, sumiu o nome, um tijolinho, é esse o nome. Um tijolinho a cada dia. Daqui a 4 anos, a gente vai ter muitas candidaturas femininas construídas e solidificadas. Não deixe para cima da hora se colocar e dizer que tem vontade em cima da hora. Esse é o grande desafio nosso. E é isso aí. Vamos disputar e parabenizar a colega Juvande, é isso? Eu notei aqui, tem hora que nem eu entendo minhas letras. E falou aí e se colocou à disposição para participar do processo político. É isso aí. Eu concorri 2 vezes, fui eleita na 3ª, e a gente tem que se manter firme se a gente deseja dar essa contribuição no espaço político. Grande abraço, gente, um beijo no coração. Lorena? Então, eu acho que é só agradecer mesmo, né, reafirmar aí o que Joilma coloca, né, o que as colegas colocam, o que as contribuições trazem, né, de fato, o que Juvanda coloca aí é realidade pura e pautada na experiência concreta dela, né, e a gente é construído justamente das nossas experiências concretas. Como o Joilma colocou, a gente não estabelecer a comparação, né? Eu lembrei dessa questão da experiência, né? O quanto as experiências, elas são válidas, mas o quanto essa experiência espelhada, quando a gente começa a se olhar a partir do outro, tem também um processo muito delicado, né? Dentro da nossa vivência, porque esse olhar para o outro pode nos impulsionar, mas ele também pode nos paralisar e nos retroceder. E a gente não tem o direito de retroceder. Enquanto mulheres de luta, eu costumo dizer assim, enquanto mulher, filha de agricultor, como o Cleito colocou, Cleito é filho de agricultor e de professor, eu também sou filha de agricultor, me formei às custas de muito trabalho na roça, de muito calo na mão do meu pai, e de muita dor de cabeça no juiz da minha mãe. 40 horas semanais de trabalho em sala de aula, enfim, na luta para se formar também, se graduar. Então, assim, nossas lutas são diferentes, mas são lutas muito árduas. E a gente não tem o direito de retroceder, porque para estar onde nós estamos, muitas outras tiveram seus direitos negados, negligenciados, muitas já morreram, né? Muitas foram taxadas de inúmeras coisas para que a gente conseguisse estar onde está hoje, para que a gente conseguisse ocupar o lugar de vereança, para que a gente conseguisse ocupar as universidades. E aí Juvanda trouxe uma questão racial, né? Um recorte racial muito bem colocado, até porque ela, enquanto mulher negra, né, de movimento social, sabe bem o que isso significa. Eu não quis trazer esse recorte porque dá muito, acho que é um tema para uma outra discussão, mas achei muito válida a colocação e acho muito justo, né, o projeto de mulheres, inclusive, a gente tem essa abordagem delimitada dentro dos processos, não a nível estadual, mas a nível de delimitação nossa de trabalho aqui da FATRES, né, trazer as questões raciais também da mulher negra, enquanto pauta também para as nossas atividades. E agradecer imensamente a participação de todas e de todos, né, dizer que eu fiquei muito feliz, que a gente aprende um pouquinho mais a cada encontro desses,
E Joilma, acho que não precisa ir para 2024, não, viu? Acho que a gente pode estar fazendo isso com menos tempo. Aí sim, senti firmeza, vai se candidatar a deputada. Gostei. Obrigada, viu, gente? Um beijo no coração de todas. A gente que agradece a Joilma, né, que se disponibilizou, eu sei que é cheia de tarefas, né? Até tem o apelido de vereadora correria, Joilma Correria, porque tem muita coisa para fazer, tem muita tarefa, além das tarefas, né, com as filhas, tempo para se dedicar a muita coisa. Agradecer também a Lorena, que o tempo todo nos apoiou e nos ajudou a montar tudo isso hoje, e está aqui conosco, nos apoiando e fortalecendo cada vez nosso diálogo. Dizer para todos os presentes que estão aqui conosco, nossos agricultores, nossas lideranças, nossos agentes, agradecer imensamente, né, dizer que para construirmos aí um mundo mais justo, igualitário para as mulheres, a gente precisa conquistar bastante coisa, né, mais direitos, mais igualdade, mais liberdade, mais oportunidade, e dizer que não fugimos da luta, né, continuemos conquistando os nossos espaços e defendendo aquilo que já foi conquistado para que a gente não perda nossos direitos. Dizer, Lori trouxe essa coisa do dia a dia, realmente, quem trabalha com o campo, quem trabalha com as famílias do campo, sempre ouve a fala de eu ajudo, né, a fala da esposa que ajuda, a fala do esposo que ajuda, que a esposa ajuda, e a gente precisa transformar isso, empoderar essas mulheres, e foi por isso que a gente propôs esse diálogo hoje, numa tarde maravilhosa, né, para a gente falar de empoderamento, né, traçar as nossas necessidades, né, trazer os nossos medos, né, as nossas inquietações, e dizer, né, que muito obrigado a todos e todas que estão aqui presentes. Se Cleiton estiver aqui presente na nossa sala de reunião, quiser fazer um agradecimento também, as considerações finais dele. Val também, que é a nossa assessora pedagógica, está franqueada a palavra. Caso não, a gente vai encerrando por aqui e dizer que, em momento oportuno, a gente trabalha também outros temas, né, outras temáticas que a gente já percebeu que também daria para a gente conversar bastante. A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com empréstimo com o Banco Mundial.